Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos a esse Boletim Coppola sobre uma melhora significativa da economia brasileira. Nosso objetivo no programa de hoje é demonstrar em números como o Brasil está recuperando o emprego, gerando riqueza, aumentando seu comércio exterior, ampliando sua infraestrutura, reduzindo impostos, combatendo a corrupção e diminuindo a inflação. Fatos que tornaram o nosso país uma referência internacional em gestão e superação de crises, além de atrair investimentos estrangeiros em volume recorde. O desafio de salvar e fazer prosperar a nossa economia é ainda maior quando nós consideramos as forças poderosas que têm trabalhado contra o Brasil. Militantes e aliados de ocasião de Lula trabalham para atrapalhar nosso desenvolvimento social e econômico, o que também será demonstrado de forma irrefutável ao longo dessa edição. Por isso, eu faço um apelo em nome da luta incessante contra a desinformação. Compartilhe esse vídeo nas suas redes, no seu WhatsApp, no seu Telegram, para que mais pessoas conheçam a realidade dos fatos e a transformação que está em curso no país. A íntegra do programa ficará disponível no canal Caio Coppola do YouTube e no Instagram, @Boletim Coppola. Fica o convite para que você compartilhe essa informação e assim multiplique esse conhecimento. Há uma avalanche de notícias positivas sobre a economia brasileira que estão sendo omitidas ou desprestigiadas no debate público. Vamos começar pela geração de emprego. De janeiro a junho desse ano, o novo CAGED aponta que foram gerados mais de 1.300.000 empregos de carteira assinada. Somando esse dado com os números de 2019, de 2020 e 2021, já são mais de 4,5 milhões de empregos formais criados. E isso apesar da paralisação econômica em razão da pandemia. Para efeito de comparação, nos 2 últimos anos do PT no poder, o CAGED registrou a extinção, a destruição de 2.800.000 empregos de carteira assinada. O PT, portanto, não é mais o partido dos trabalhadores, é o partido dos desempregados, porque suas políticas e seu atraso ideológico fomentam o desemprego. Por isso, o PT votou contra a medida provisória que salvou 20 milhões de vínculos trabalhistas na pandemia. Por isso, o PT é a favor da volta do imposto sindical, que confiscava um dia de renda do trabalhador para bancar a mamata dos sindicatos. E não é só quem trabalha com carteira assinada que precisa se preocupar com o PT. Os trabalhadores informais também precisam. O desgoverno Dilma provocou um desemprego recorde no país, uma marca que só foi superada no auge da pandemia por causa do fique em casa, a economia a gente vê depois. Mas agora, segundo o IBGE, o desemprego recuou para 9,3%, o menor índice desde 2015 e bem menos que os 12,3% herdados do governo Temer. Mas além de gerar empregos, o Brasil voltou a gerar riqueza. Os últimos 2 anos do PT no poder registraram a maior recessão econômica da República. O PIB caiu 3,5% em 2015 e voltou a cair 3,3% em 2016. Foi a maior crise da nossa história. E não foi provocada por guerra ou pandemia, foi provocada por incompetência e corrupção. Para efeito de comparação, mesmo com a Covid, no biênio 2020-2021, o PIB brasileiro veio positivo e superior à média das nações desenvolvidas, crescendo 4,6% ano passado. Para esse ano de 2022, as estimativas estão sendo revistas para cima e a expectativa é que o Brasil cresça 1,97%. Mas de nada adianta um país gerar riqueza e empregos se o Estado confiscar o salário do trabalhador e a receita das empresas por meio de altos tributos. Segundo o Ministério da Economia, desde 2019, o governo federal reduziu impostos na ordem de 30 bilhões e 900 milhões de reais. Na contramão dessas medidas de estímulo à economia, só em 2021 os governadores arrecadaram 117 bilhões de reais a mais com o ICMS, o imposto que mais pesa no bolso do pobre. Ainda assim, 7 senadores do PT votaram contra a redução desse imposto para itens essenciais, como combustível, transporte, energia e comunicação. Ainda bem que o PT foi derrotado, porque agora, segundo a ANP, o brasileiro está pagando uma gasolina, em média, 20% mais barata. E não só isso, entre as 10 maiores economias do mundo, o grupo do qual o Brasil voltou a fazer parte, hoje nós somos o país que tem a gasolina com o melhor preço. A atuação do governo foi decisiva para reduzir a escalada da inflação, um fenômeno mundial causado pela pandemia e pela guerra. Índices da FGV já apontam deflação, redução de preços em julho, uma tendência que deve se manter agora no mês de agosto.
A previsão do Banco Central é de uma inflação na casa de 7% até o fim do ano, um cenário muito melhor do que nações desenvolvidas que viram sua inflação triplicar, quadruplicar e até quintuplicar. Impostos não abusivos e inflação sob controle são fatores fundamentais para desenvolver uma economia, mas o PT e seus aliados vêm trabalhando contra esse resultado. Se dependesse de Lula e companhia, nossos impostos seriam mais altos, nossa gasolina seria mais cara e nossa inflação continuaria subindo. Falando em combustível, a Petrobras anunciou mais um lucro recorde, dessa vez relativo ao primeiro trimestre desse ano. É uma tendência. Em 2021, a companhia lucrou 106 bilhões de reais e contribuiu com 230 bilhões para os cofres públicos por meio de royalties, de dividendos e de impostos. Isso é dinheiro voltando para a sociedade. No último ano do PT no poder, com toda a corrupção que é da natureza do partido, as estatais federais registraram um prejuízo combinado de 32 bilhões de reais. Ano passado, essas mesmas empresas deram um lucro recorde de 187 bilhões, escancarando a incompetência e a roubalheira promovidas pelo Partido dos Trabalhadores nas empresas públicas. E, além de sanear essas companhias, o atual governo tem promovido um amplo programa de desestatização. Para vocês terem uma ideia, só com privatizações, capitalizações e outorgas de estatais, o governo já arrecadou 304 bilhões de reais, com destaque para a Eletrobras, que gerou 67 bilhões de caixa. Além disso, o governo promoveu o maior programa mundial de concessão de ativos públicos de logística, incluindo aí centenas de portos, aeroportos, rodovias e ferrovias, que vão melhorar muito a qualidade do transporte e do frete para empresas e consumidores. E esses investimentos em infraestrutura acompanham o bom momento do nosso comércio exterior. 2021 registrou o maior superávit comercial da história, 61 bilhões de dólares. Mas parece que esse recorde vai durar pouco tempo. Semana passada, a principal entidade ligada ao setor projetou alta de 13,8% nas exportações em 2022. Mas quando nós falamos em estatais, em infraestrutura, em comércio exterior, a conversa parece um pouco mais distante da realidade cotidiana do brasileiro. Por isso, vamos destacar alguns dados muito positivos que impactam principalmente a vida dos mais humildes. Na parte do saneamento básico, por iniciativa do governo, houve aprovação de um novo marco civil que possibilitou a captação de 72 bilhões de reais em investimentos privados em apenas 2 anos, beneficiando 20 milhões de brasileiros. O PT, para variar, votou contra. Aparentemente, o partido de Lula prefere que quase metade da população brasileira continue sem acesso à coleta e tratamento de esgoto. Na parte de transferência de renda, houve a constitucionalização do direito à renda básica. O benefício deixou de ser um programa de governo para se tornar uma política de Estado. O auxílio emergencial, em 2020, injetou o equivalente a uma década do Bolsa Família na economia nacional. E o Auxílio Brasil, por sua vez, paga, em média, mais que o dobro do Bolsa Família a milhões de lares a mais. Portanto, esse é o governo que mais colocou o pobre no orçamento. E também é o governo durante o qual menos vulneráveis foram vítimas de violência extrema. Isso porque 2021 foi o ano com o menor número de homicídios na história, 20.500 mortes a menos do que no final da era petista, em 2016. Ainda assim, Lula insiste em querer desencarcerar criminosos e despenalizar crimes como política de segurança pública. As informações que foram veiculadas nesse programa não são meras opiniões, são dados oficiais que podem ser facilmente checados com uma pesquisa de internet. Ainda assim, forças poderosas atuam para ocultar e para distorcer a realidade dos fatos com a intenção de manipular a opinião pública em direção ao retrocesso. Mas o sucesso desses mentirosos depende muito da nossa atitude, pois quem conhece a verdade pode e deve compartilhá-la. Muito obrigado, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus. Realização Jovem Pan News.